Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais uma edição do famigerado Fala Pouco Podcast, o podcast semanal de sexta-feira. Estamos aqui de novo e já vamos começar fazendo um merchanzinho. Se você não conhece a gente, é a primeira vez que você está vindo aqui, já se inscreve no canal. Se você está ouvindo pelo Spotify, já compartilha, já segue a gente. Se você está assistindo pelo YouTube, já desce aqui, segue a gente nas nossas redes sociais. A gente tem um Instagram que fala sobre cinema, um Instagram que fala sobre futebol, fala sobre tudo no entretenimento, com mais foco ao cinema e o mundo das celebridades, vamos dizer assim, né? Do Que? cinematográfica, né? Bom, Whitney Houston. Whitney Houston. Bom, e o podcast de hoje. Bom, primeiramente, vamos começar com uma Você tem que me introdução. apresentar, né? É verdade, estamos aqui na companhia de Léo Abrantes, Léo Abrantes uma e das eu pessoas sou que fazem parte desse podcast. Humberto Petrilli. Grande. O tema de hoje é o seguinte: primeiramente, a igreja ela já está, vamos dizer assim, incrustada na nossa sociedade com pensamentos enraizados já fazem desde que a gente se conhece como raça humana, a religião e a ideia de um ser superior, que seja ele Deus, seja o que acredite. E dentre todas essas, uma das que tem mais força, vamos dizer assim, dentre a comunidade mundial, acredito que seja a católica, a católica, né, no geral. E o estilo de cada religião tem um estilo de vida extremamente peculiar para alguns, muito natural para outros, e é por isso que nós estamos na companhia de Ramon, um católico, e ele vai dar aqui um pouco a perspectiva de vida dele a respeito desse mundo dentro da religião, quais são as convicções, o que ele pensa, quais as coisas que ele acredita, e de uma maneira sempre bem humorada, afinal, ele é um radialista também, e dos bons, dos mais famosos. Agora, ainda por cima, ele sabe até bater laje, é um cara completo, mil e uma utilidades. Apresente-se, Ramon. Oh, que apresentação maravilhosa essa! É impossível você não se sentir em casa com uma apresentação dessa. Bom, sou Ramon Araújo, aos que não me conhecem, sou estudante de jornalismo, junto com meus queridíssimos aqui colegas do Fala Pouco Podcast, Leonardo Abrantes e Humberto Petrilli. Estudamos jornalismo lá na Universidade Federal da Paraíba e também, por que não, né? Já posso me considerar um radialista com o Uhum. programa Resenha da Bola na Rádio Valentina, que obviamente ainda não voltou desse período aí de pausa devido à pandemia do coronavírus. Quando eu voltar, eu quero Porém, voltar também. não, com certeza, será convidado para a gente voltar a bater aquela resenha maravilhosa lá no Resenha da Se Bola. você quiser me contratar também, pode contratar. Só falta o dinheiro, né? Não, eu aceito um total de R$ 0. Voluntário. Ah, maravilhoso, maravilhoso. E como aí também o próprio Humberto falou, agora também aprendendo a fazer lajes, né? Mas enfim, este sou eu, sou católico apostólico romano, tento ao máximo buscar viver a minha fé e vou estar falando um pouco aqui hoje com vocês. Certo. Bom, Primeiramente, eu queria perguntar assim, faz quanto tempo que você já está tendo esse tipo de experiência com a religião? Há quanto tempo você flerta, vamos dizer assim, com essas ideias? E quando você falou, cara, eu acho que a partir desse ponto aqui que eu comecei a viver da maneira que eu acredito ser mais certa. É, assim, Humberto, eu sou criado numa família católica, né? Toda a minha família ela é católica. Muito cedo, né? Quando eu era muito novo ainda, acho que, se não me engano, ainda no ano que eu nasci, em 98, eu fui batizado, né? E é uma coisa também até natural, natural não, né? Mas enfim, que acontece muito nos dias de hoje, é, a- a- as, as famílias elas acabam sendo um pouco, eu posso dizer até a palavra desleixada um pouco no que diz respeito à educação na fé mesmo, entendeu? Então, é muito comum hoje em dia você escutar que eu fui batizado quando eu era muito novinho, mas não tinha a prática de quando ainda era novo, de frequentar a igreja, enfim. Eu particularmente, eu posso dizer que ainda quando eu era pequeno, minha mãe levava assim para fazer catequese, eu participei de grupos da igreja ainda muito pequeno, só que aí quando chegou naquela fase da adolescência, né, no início da minha adolescência,
foi um período onde eu por mim mesmo, eu não tinha muito mais interesse na igreja. É, é, eu passava muito naquele período na minha casa de apenas curtir a vida, de aproveitar, estudar e brincar, Como né? De qualquer outro aproveitar ao adolescente, né? máximo. Exato, que de certa forma é Natural. uma inclinação natural dos jovens. E acabou que quando eu cheguei num período ali, por volta dos meus 14, 15 anos, é um período geralmente onde os católicos eles são convidados a fazer o crisma, que é dos sacramentos que existem na igreja, que são 7, né? Ele é o terceiro sacramento da iniciação cristã. Para os que não conhecem, o primeiro sacramento da iniciação cristã é o batismo, para que você possa se tornar filho de Deus, né? Nós nascemos como criaturas e a partir do batismo é que nos tornamos filhos de Deus. Depois nós fazemos a primeira Eucaristia, que é para nós católicos simplesmente o sacramento mais importante, porque é o sacramento onde a gente recebe o corpo e o sangue de Cristo. Né? Aos que não sabem, que não conhecem a fundo a fé católica, nós acreditamos verdadeiramente na presença de Jesus na Eucaristia. Então, para nós, Deus vive realmente naquele pedaço de pão, que para muitos é pedaço de pão, mas para nós é o próprio Deus que se fez pão. E esse, para nós, é o principal sacramento. E o terceiro sacramento da iniciação cristã é o crisma, porque o crisma ele tem exatamente esse intuito da confirmação da fé. Quando nós somos crianças, nossos pais nos batizam para que a gente possa se tornar filho de Deus. Mas é no crisma onde nós damos a nossa resposta de que queremos continuar a viver aquela fé. Cara, Então, o crisma, ele é esse sacramento. Ah, Ramon, mas é muito comum você escutar de que as pessoas falam que não deveriam se batizar as crianças porque elas não têm escolha e tudo mais, mas o sacramento da crisma é exatamente esse momento onde nós alcançamos a nossa maturidade e dizemos se queremos continuar como católicos ou não, entendeu? Então é sim. uma coisa até boa para esclarecer para algumas pessoas que não têm o conhecimento disto. E foi exatamente por volta dessa idade, como eu estava falando, 15, 14 anos de idade, onde minha mãe me pediu para que eu fizesse o crisma. Na época eu não tinha vontade de fazer, como eu falei, né, não tinha esse interesse. Só que aí foi uma coisa meio que levou na outra. Minha mãe me inscreveu na crisma, eu fiz acordo com ela que eu ia fazer. E aí quando eu chego lá na crisma, era uma coisa totalmente diferente do que eu imaginava, porque eu tinha uma visão de que eu ia chegar numa igreja, ia ter um bocado de gente velha, enfim, essas coisas, mas eu cheguei numa igreja onde estava recheada de pessoas novas, jovens, e muitas delas, inclusive, eram meus amigos aqui, que moram no meu bairro. E isso foi, para mim, assim, algo de certa forma estimulante, né? Me chamou a ficar curioso e conhecer mais. E foi a partir realmente desse sacramento da crisma, onde eu comecei a ter um conhecimento melhor da fé, porque quando você está com essa idade, a idade, né, da adolescência, você consegue ter uma compreensão melhor das coisas. Então é quando eu comecei a conhecer melhor sobre os mandamentos, sobre os sacramentos, sobre a doutrina da igreja, a própria a catequese da igreja, enfim, o catecismo. E foi a partir daí que eu comecei a conhecer melhor a minha fé. E a partir de umas experiências, né, que eu pude ter nesse período da minha crisma, de encontro realmente pessoal com Deus, foi quando eu vi a necessidade de uma mudança de vida. Eu via que depois daquele momento eu não poderia simplesmente voltar à vida que eu tinha, que era uma vida que simplesmente não tinha um propósito, não tinha um sentido. Era uma vida que eu apenas planejava vivê-la aproveitando o máximo que eu podia, mas que não tinha um fim último. E a partir daquele momento eu comecei a ver que minha vida ela realmente tinha um sentido, ela tinha um porquê de viver, e eu não via como mais eu poderia viver sem a Deus. Então foi realmente meio que assim, um período ali por mais 14, 15 anos. E aí desde então eu comecei todo esse processo de caminhada dentro da fé católica propriamente dito. Nunca deixei de ser católico. Mas foi quando realmente eu me decidi. Então, dos 15 anos, hoje eu estou com 22, já são aí 7 anos de caminhada e de muito aprendizado. Posso ter até 7 anos de caminhada, mas sou muito humilde para poder dizer que ainda sei muito pouco sobre a minha fé. Tenho que estudar muito mais, conhecê-la muito mais a fundo. Bom, assim, a Caraca. se-
para ser cristão não é simplesmente, virei cristão, não. Existe todo um processo também, mas também existe um negócio de você cultivar cada vez mais a sua própria religião. Então, para você, e como é a sua própria rotina como cristão, como que é a sua semana, além de todos aqueles períodos que existem na igreja, como a quaresma, sexta-feira santa, Uhum. ou se é tudo igual, desculpa, não sei. Enfim, conta aí um pouquinho como que é a sua rotina. É, é assim, é uma coisa muito diferente. Eu posso dizer particularmente que é muito diferente de uma rotina que eu tinha quando eu era mais novo. Quando eu era mais novo, a minha rotina basicamente era acordar, fazer os deveres de casa, ir para a escola, enfim, chegar em casa, jogar videogame, conversar com os amigos e era meio que isso, né? Não tinha muito. Era uma vida, vamos dizer assim, comum de um jovem, de um adolescente que só tá buscando viver a sua vida. E a partir do momento onde eu tomo essa decisão realmente de mudar a minha vida, quando eu começo a conhecer melhor o que é ser um cristão, o que é ser um católico, você começa a perceber que você é chamado a unir a sua vida à vida de Deus, à vida de Cristo. O nome cristão é exatamente isso, são os imitadores de Cristo. Os cristãos são aqueles que buscam imitar a Cristo. Então, a partir do momento que você entende isso, tem que existir a partir de você um esforço para que você cada vez mais você consiga se configurar. E aqui quando eu digo configurar, é realmente a configuração de você tentar se unir o máximo a Deus. É você começar a tentar fazer como Cristo faria. Então, você começa a mudar a sua percepção de tudo. O simples fato de você acordar e você arrumar a sua cama e você buscar dar o seu melhor nos estudos e você buscar ser o melhor filho e você buscar ser o melhor namorado e você buscar ser o melhor aluno em sala de aula ou ser o melhor no seu trabalho. Não digo por soberba de você querer ser o melhor porque eu quero ser o melhor. Não, mas porque tudo aquilo dali você tem um propósito, tem um sentido, sabe? Tudo aquilo dali ele é um ato de amor seu, não só para com o seu próximo, mas principalmente para com Deus. Então, a minha vida, né, ela começa a ter esse sentido, de começar a tentar me esforçar ao máximo para conseguir ser um imitador de Cristo. Então, quando eu começo a minha caminhada na fé cristã, eu começo a conhecer que não existiram pessoas durante os anos que elas conseguiram imitar a Cristo, elas conseguiram se aproximar muito dele, que foram exatamente os santos da igreja. Então, pego, por exemplo, um santo que eu vou agora citar, um santo mais recente que nós temos, que foi um professor na Espanha, que é São José Maria Escrivá, que é um santo que simplesmente o que ele recomendava é exatamente isso que eu estava falando para vocês. Um santo que ele chamava jovens, como nós, a buscar santificar o nosso dia. Como assim, Ramon, santificar o seu dia? Tudo que você fizer, você tentar buscar fazer as coisas com amor e fazer da melhor maneira possível. Ou seja, se você é sei lá, vou citar a minha situação atual. Sou um cara que trabalha na manutenção de uma empresa. Eu vou ter que rebocar uma parede. Pô, vou rebocar a parede de qualquer jeito. Não, busque fazer o melhor reboco de parede que você conseguir. Porque aquilo dali vai ser um ato de louvor a Deus. Você vai estar conseguindo louvar a Deus e fazer um ato de amor, de caridade realmente a Deus. E ao próximo, porque você está fazendo isso para uma empresa, para outras pessoas. Então você busca dar o seu melhor em tudo. Sua mãe pediu para você comprar uma coisa no mercado. Vá sem reclamar, faça com amor. São coisas simples, sabe? Que você começa a tentar aplicar na sua vida e buscar sempre fazer da melhor forma. Então a minha vida cotidiana é uma busca por essa intimidade, por ser amigo, de tentar ser amigo de Deus. Então, as próprias orações que eu busco fazer durante o meu dia, que era uma coisa que não tinha antes. Obviamente, eu rezava antes de dormir, antes de decidir seguir a vida cristã. Mas não era uma coisa assim de eu buscar ter um relacionamento de amizade com Deus. Que é uma coisa que às vezes as pessoas elas colocam muito longe, né? Elas colocam Deus como um ser que fosse muito distante da gente e ficam meio que com aquele com medo de se dirigir a eles. Obviamente, você deve se dirigir a Deus com respeito, mas você esquece de que Deus quer ser seu amigo, sabe?
Deus quer ser alguém próximo a você. E quando você tem um amigo, como eu posso citar aqui o caso da gente, a gente busca ter uma intimidade, a gente conversa, a gente brinca, a gente gargalha juntos. Quando a gente se chateia, a gente reclama, quando a gente precisa estar com dúvida de alguma coisa, a gente pergunta, enfim, se está alguém precisando de ajuda, a gente pede ajuda, enfim. Então é uma coisa que realmente a gente tem que buscar ter um relacionamento desse com Deus. Quando a gente passa por problemas no nosso dia, a gente conversa com Ele, conta as nossas dificuldades. Quando a gente está feliz, a gente partilha a nossa alegria. Então minha vida cotidiana ela passa muito por isso. Desde o meu acordar, eu arrumo minha cama, tomo café, tomo banho e já começo a tentar pensar como é que eu posso fazer ali o melhor esforço, dar o meu melhor para poder realmente servir para alguma coisa, né? Realmente ser útil, ter uma vida que seja útil, né? Que é o sentido da vida de qualquer ser humano. É você ser útil para alguma coisa. Sua vida tem que ser útil para alguma coisa. Sua vida não é simplesmente nada, né? Você tem que servir para alguma coisa nessa vida. Então a partir do momento você começa a ser útil. A nossa vida ela começa a ter sentido, cara. Assim, eu digo para vocês, quando a gente encontra o nosso sentido. Eu gosto muito de citar o exemplo que eu escutei através de uma fala do Dr. Ítalo Marcilli, que ele fala que a gente é como uma vela. A vela, ela é acesa para poder iluminar. Ninguém acende uma vela para colocar debaixo de uma mesa ou guardar dentro de um guarda-roupa, entendeu? A vela, ela tem uma função, e a função da vela é iluminar. O que a gente tem que fazer na vida da gente é buscar realmente qual é a nossa missão. A missão da vela é iluminar. Mas qual é a nossa missão nesse mundo? E a gente buscar tentar fazer isso da melhor maneira possível, para que a gente realmente seja útil para alguma coisa. Então é isso, meio que minha vida cotidiana eu busco tentar encontrar isso. Eu reconheço os meus erros, eu sei que eu preciso melhorar em muita coisa, sei dos meus limites, sei dos meus vícios, sei dos meus erros, mas eles não são desculpas para que eu não tente buscar ser uma pessoa melhor. Exatamente, são meio que o estímulo para que eu tente superá-los e me tornar uma pessoa melhor. Cara, interessante que no último podcast, quando a gente estava falando sobre o lado obscuro da mitologia, eu citei o Sísifo, né? E a filosofia de Albert Camus, que fala justamente que para o homem, ele vive a sua vida em busca da existência, quero dizer, ele vive a sua existência em busca de uma essência, de um sentido, e quando ele está nessa busca, normalmente ele se depara com um mundo que é muito desconexo, inteligível e guiado por entidades sufocantes, como ideologias políticas e dentre outras coisas. Inclusive, para alguns pode ser o caso até da religião. Mas, assim, para você que é um cara que encontrou, vamos dizer assim, esse sentido, encontrou esse caminho para a essência, para a existência, dentro da religião, quando você se depara com um mundo que é meio desconexo, guiado por promiscuidade, ainda mais no ambiente da universidade, que é um ambiente que você está acostumado a conviver, mas independente desse ambiente, no geral, se deparar com pessoas que têm um tipo de pensamento muito diferente, que vivem a vida tanto, que cultivam, vamos dizer assim, experiências mais passageiras e momentâneas, ao invés de cultivar essa vida fazendo as coisas justamente com amor, em prol de simplesmente não dar e não receber nada em troca, vamos dizer assim, diretamente, como outras coisas. Essa subjetividade simbológica da religião. E como é para você conviver num mundo que pode algumas vezes parecer muito desconexo e difícil de entender, vamos dizer assim, quando comparado ao universo católico? É um desafio, Humberto. É um desafio para a gente, porque seria muito fácil, eu digo assim, particularmente, acreditar em tudo que nós acreditamos e nos deparar com uma realidade que fosse muito fácil de você viver. De todo mundo Sim. pensar como você, de todo mundo concordar com o que você fala. Enfim, seria muito fácil se fosse assim. Seria muito fácil se eu não tivesse que lutar todos os dias para tentar ser um homem reto, um homem justo, um homem casto, enfim. Com todas as dificuldades que um cristão ele enfrenta todo dia, de você tentar ser uma pessoa caridosa com os outros, porque muitas vezes, aí é um ponto que é muito interessante. As pessoas elas acham que o simples ato de você ajudar alguém, ele se torna um ato de caridade. Não, não é bem assim.
A caridade ela é exatamente o ato de você dar algo a alguém e você não querer nada em troca. É o livre amor, é o amor que é um amor desinteressado. É um amor que você dá e você não espera nada em troca. E filantropia é totalmente diferente disso. As pessoas muitas vezes elas fazem atos de ajudar alguma pessoa porque elas esperam que de alguma forma elas sejam recompensadas de uma maneira diferente. Há Sim, muitas pessoas têm um ato até mesmo de ajudar os pobres, mas vou ajudar os pobres porque Deus vai me recompensar por isso, por isso. E é esse que é o ponto. A gente vive num mundo onde nós somos desafiados todos os dias, né? E assim como o Deus que nós cremos, a gente tem que saber que a vida ela é exatamente um caminho de espinhos, onde para você conseguir chegar do outro lado do jardim, você vai ter que se arranhar, você vai ter que se ferir, mas é exatamente a recompensa que vem no final que tem que ser esse motivo, né, de fazer com que você enfrente esse desafio. Então, para nós que somos católicos, entender a realidade do mundo é uma coisa que, vamos dizer assim, é tudo entendível aqui quando eu falo aqui, pelo simples fato de que foi uma escolha da própria humanidade, a humanidade que escolheu viver da forma como vive. E por ter escolhido isso, e nós sabemos que para poder estar junto de Deus, que é tudo de bom que a gente possa imaginar, bondade, caridade, amor, simplicidade, humildade, enfim. Deus quer tudo isso, ele vive numa realidade dele, que é exatamente o que nós acreditamos que seja o céu, que é exatamente o paraíso, onde todos nós queremos estar, que é um lugar onde não existe morte, onde não existe inveja, não existe rancor, não existe ódio, não existe nada de ruim que nós vemos aí por este mundo. E o homem ele tinha acesso a toda essa realidade. O homem, por escolha dele, ele preferiu se distanciar de Deus. Então, quando nós entendemos isso e vemos a realidade do mundo, a gente entende que tudo isso foi apenas uma escolha que as pessoas tiveram de se distanciar de Deus. Quando nós nos deparamos com essa realidade, nós somos chamados exatamente a fazer o contrário, né? E não é fugindo dessa realidade que nós vamos conseguir chegar ao outro lado. Eu não vou conseguir simplesmente vou tentar encontrar aqui um exemplo. Pronto. Eu não vou conseguir vencer uma corrida com um obstáculo, no exemplo do atletismo. Não vou conseguir vencer a corrida do obstáculo fugindo dos obstáculos, né? Não é contornando os obstáculos que eu vou conseguir, mas encarando cada um deles, né? Encarando cada um dos obstáculos que aparecem para conseguir chegar até o final. Então é essa a realidade, é essa a perspectiva que um católico ele deve enfrentar toda a situação desconexa, contrária que ele encontra no mundo. É como um desafio para que através disso ele consiga se tornar uma pessoa melhor. Vendo uma realidade de promiscuidade onde há totalmente a ausência do amor e ele vê que aquilo dali não tem nada de bom e ele buscar o outro caminho. Mas não é fugindo da pessoa, mas fugindo dos atos, entendeu? Esse é o ponto chave, eu acho que as pessoas precisam entender que a religião, e aí eu especificamente falando da fé católica, ela não condena o ser humano em si, ela condena os atos e as práticas que as pessoas elas têm. O ser humano, ele sempre, ele deve sempre ser amado, entendeu? É exatamente o ponto. Mesmo que seja seu inimigo, Cristo nos ensina isso, nós devemos rezar por ele. Então, é, é, o, você vê esses atos, todas essas práticas que são desconexas para nós, obviamente vai, de certa forma, nos deixar aterrorizados, vai nos deixar espantados, vai nos fazer lutar contra tudo isso. Mas esse que é o ponto, é não fugirmos dessa realidade, mas vivendo dentro dessa realidade, a gente buscar fazer as coisas diferentes. Então, um cristão, quando ele entende isso, e ele começa a buscar fazer isso, ele não se permite ir conforme a maré, né? Ele não vai conforme o pensamento das outras pessoas.
mas ele vai buscando, como eu já falei aqui anteriormente, buscar sempre ser a semelhança desse modelo perfeito que nós temos, que foi o próprio Cristo. Então é meio que isso, você depara-se com uma realidade desconexa, mas você não deve ter medo dessa realidade, você deve encará-la dentro dessa realidade, mas obviamente vivendo da maneira que Cristo nos ensinou, que a igreja nos ensina e deixa como um ensinamento até hoje. Bom, na Idade Média, a gente conseguiria ver que a igreja ela tinha um poder muito grande em cima das pessoas. A igreja, na época medieval, era muito forte e as pessoas praticamente serviam a igreja. A igreja tinha um papel fundamental na sociedade. Hoje em dia, ela perdeu um pouco da força, claro. As pessoas vão procurando outras religiões, as pessoas vão percebendo, vão tendo noções de mundo e às vezes vão separando algumas coisas e algumas prioridades. E dentre essas prioridades, a igreja nem sempre é a primeira. Só que como tenho família no interior, de cidade pequena, daqui da Paraíba, eu sei como é que é a importância de uma igreja. Porque a igreja, ela, numa cidadinha pequena, ela tem uma força muito grande, tanto com os habitantes, que ajudam muito a igreja, comparecem à igreja, e a igreja faz muitas coisas, faz muitas festas, faz muitas celebrações, coisas que agregam valores para a própria cidade e, quem sabe, até trazer outras pessoas de outras cidades, de outros estados, para conhecer como que é a região. Ou seja, a Uhum. igreja é muito forte. E como eu te conheço, eu sei onde você mora, na sua região é um bairro muito de gente bacana, um bairro mais humilde também. E tem uma igreja fundamental que você sempre falou, que você já mostrou pra gente, e você já falou várias histórias da igreja. Então eu queria saber de você, qual que é a importância de uma igreja numa comunidade assim menor? Ou seja, no seu bairro, como que é a igreja e qual a importância dela, como as pessoas enxergam? E como é tudo em É, volta dela, assim. assim, Léo, é uma coisa que a gente não tem como negar. A igreja ela tem uma influência muito grande no povo em si, porque na crença de nós católicos, nós temos nós acreditamos que a igreja, e aqui é importante que a gente entenda duas coisas. Um católico ele deve ter duas visões da igreja, né? A primeira é a igreja quanto algo que é espiritual, a igreja que pertence ao corpo místico de Cristo, a igreja que é o corpo onde Cristo é a cabeça, né? E nós somos os membros. E nós temos também que ter o entendimento da igreja quanto instituição. A igreja quanto esse algo espiritual do corpo místico de Cristo, é uma igreja que nós acreditamos que ela é a detentora da verdade. Porque é exatamente, nós acreditamos que Cristo é a verdade. Sendo Cristo a verdade, Cristo é a cabeça da igreja e nós somos os membros, a verdade está com a igreja. Por isso que o entendimento de que a igreja sempre ela traz a verdade e ela está com a verdade é entendida pelas pessoas que são da fé. A igreja, quanto instituição, ela é passiva de erro. Por quê? Porque a instituição ela é composta por homens. Os homens são passivos de erro. Os homens, eles podem cometer erro. Nós, obviamente que nós entendemos que os homens que passaram pela igreja católica, em números, né, que a gente não tem números exatos para dizer isso, mas houveram homens, sim, que passaram pela igreja católica, que infelizmente ainda estão presentes na instituição, né, e aí, novamente, sempre lembrando isso. O corpo místico de Cristo, aquele que peca, ele é amputado do corpo da igreja. O homem que peca, que comete o pecado mortal, ele é arrancado desse corpo místico da igreja e só pode voltar através do arrependimento e da confissão, do sacramento da confissão. Quanto à instituição, obviamente as pessoas vão continuar cometendo seus erros, e, enfim, mas é esse o ponto-chave. A igreja ela tem um papel social inegável. E você vai ver a influência da igreja numa população de maneira
estrondosa pelo simples fato de que ela é esse apoio espiritual onde as pessoas vão buscar a Deus. As pessoas vão buscar a Deus através da instituição, né? E, obviamente, através da instituição é que elas vão ter o contato com esse corpo místico de Cristo e vão buscar viver a fé e tudo mais, aquelas coisas todas. Mas quanto à igreja, quanto instituição, como vamos dizer, Ferramenta política? é uma ferramenta, uma ferramenta social, né? Sim, sim. Ela tem um papel fundamental porque, como eu já disse, é lá onde as pessoas elas vão buscar esse amparo, esse consolo, essa direção, essa diretriz realmente, né? Esse direcionamento para que elas possam conseguir viver a sua vida. Então a igreja ela tem o poder de poder orientar as pessoas nesse sentido. E esse poder ele é tão grande que a igreja tem essa influência para poder formar opiniões, né? Para poder fazer mudar a realidade de uma própria população. Eu citando no caso aqui da minha paróquia, a minha paróquia, quando a igreja ela teve um tempo atrás padres que eram realmente padres que buscavam se envolver com as causas sociais da nossa comunidade, as pessoas se uniam através da igreja da paróquia central, que é a igreja de São Rafael aqui no meu bairro, para poder fazerem ações sociais, como arrecadar alimentos para poder ajudarem as pessoas mais carentes do bairro. Como também eu já vi aqui exemplos de campanhas que a igreja fez para vender rifa e vender carro para poder conseguir fazer reformas na paróquia, reformas nas comunidades, para poder levar o auxílio para as pessoas mais necessitadas do bairro. Então a igreja ela tem esse poder social inegável. E é papel sim da igreja no que diz respeito à sociedade, ela formar, educar e auxiliar. Realmente é. A igreja não deve se envolver com a parte política da coisa. É por isso que existem tantas polêmicas quando a gente vê aí situações de padres que buscam ser candidatos políticos, enfim, tudo mais. Por quê? Porque não é o papel da igreja trabalhar nessa parte política. Isso é a parte realmente do povo. O povo que deve se envolver com a parte política. A igreja ela tem o papel de orientar, obviamente, para que as pessoas elas busquem dentro do cenário político escolherem aquele candidato, aquele político especificamente, que ele vai ter os pensamentos, as suas convicções políticas que se aproximam mais ou que sejam realmente, e aí obviamente o essencial seria que fossem realmente de acordo com o que a igreja ensina, quanto à sua moral, quanto à fé, enfim, tudo isso, né? E quando isso não é possível, obviamente, buscar dentro da realidade que se vive aquele que se aproxima mais. A igreja ela não tem o papel de dizer qual é o candidato que você vai votar, qual o político que você deve escolher, qual o partido A, mas dentro de tudo isso, ela vai ensinar você o que é o certo e o que é o errado. E através do certo e o errado, aí vai da pessoa o discernimento de poder tomar as decisões. Mas a igreja orienta, ela não diz. Ela sempre dá a orientação para que as pessoas elas consigam fazer a melhor escolha possível dentro dessa área. Mas esse papel social ele é importante porque a igreja ela tem esse poder. A igreja ela não pode se abster desse poder de ajudar as pessoas a que elas consigam ter uma vida regrada, uma vida. E quando eu digo aqui regrada, é uma vida voltada realmente para aquilo que é melhor. Então a igreja ela tem esse poder realmente, como o Léo falou, e ela é importante porque ela consegue, através dela, unir uma comunidade. Ela consegue, através dela, fazer movimentos onde as pessoas da comunidade elas se unem em prol sempre de buscar aquilo que é melhor para aquela comunidade específica. Então, os próprios novenários que existem, onde é um momento de confraternização das comunidades locais, enfim, que são promovidos pela igreja, né, que tem a parte religiosa, tem a parte que é secular. Mas, enfim, a igreja ela tem esse papel e ela não pode fugir desse papel porque ela realmente ela tem essa missão
de buscar sempre direcionar o povo para que tenha uma vida realmente voltada para Deus, uma vida que seja feliz, uma vida que seja melhor nesse sentido. Não, e aqui é importante dizer que isso não quer dizer que a igreja, o melhor caminho para se viver, o melhor caminho para se ter uma vida, para se entender o que é realmente esta vida que nós vivemos, não seja um caminho ou uma vida onde não vamos passar por dificuldades, não vamos passar por sofrimento. Enfim, é importante que a igreja saiba orientar também nesse sentido, porque as pessoas acabam achando, a igreja, quando teve o poder e a total influência sobre a sociedade, ela poderia ter acabado com toda a miséria, com toda a pobreza e tudo mais, enfim, essas coisas todas. Mas é importante a gente entender que a igreja e o próprio fundador da nossa igreja, que é o próprio Cristo, ele ensina que essa vida ela não vai ser uma vida de gozo, não vai ser uma vida de felicidade e de conforto, enfim. Muito pelo contrário, ele convida as pessoas a tomarem a sua cruz e sofrer junto com ele, né? Se o próprio fundador da nossa fé, Deus que é Deus, ele passou por tudo que passou, foi pobre, pobre quando eu digo aqui, pobre realmente de não ser um homem rico, não veio, ele como Deus, ele poderia ter vindo como um grande rei, enfim, mas não, veio como uma pessoa simples, humilde, foi condenado, torturado, maltratado, morto numa cruz, tudo mais, tudo isso. O nosso fundador, que é o que é. E quem somos nós para não termos também uma vida de sofrimento e de entrega? E aí é que entra também o papel da igreja, é orientar as pessoas para entender que essa vida, tudo isso a gente vai passar, dificuldades, problemas, tudo isso passamos por essa vida. Não vai ser a igreja que vai conseguir acabar com a fome, não vai ser a igreja que fazer com que toda a sociedade seja moralmente correta, não é a igreja que vai conseguir tudo isso. Ela vai conseguir sim orientar as pessoas para que essa realidade seja talvez transformada, mas é preciso entender que nada disso será completo aqui nessa terra, porque nós acreditamos que a vida plena é a vida que vem após a morte, a vida eterna. Então, sofrimentos, tudo mais, isso nesse mundo não vai deixar de ter, não. Só deixa de ter quem for para o céu, quem for para a vida eterna. Então, o papel social da igreja é orientar as pessoas nesse sentido. Orientar para que tenham, obviamente, a fraternidade, a comunidade, a integridade, a ajuda mútua, a caridade. Tudo isso a igreja tem um papel fundamental de orientar o seu povo. Mas, principalmente, aqui eu foco, o papel da igreja é orientar o seu povo no que diz respeito aos assuntos espirituais. Esse sim é o principal papel da igreja. Não se abster do seu papel social de sempre estar buscando orientar as pessoas para o bem da sociedade. Isso é inegável. A igreja tem esse poder e não deve se ocultar ou se abster desse poder de orientar. Sempre eu digo aqui a questão de orientar. Mas Essa. Sim, continue. não, é só para falar, mas o principal foco mesmo é a questão espiritual, que a igreja deve sempre se voltar para isso, para a salvação das almas. Eu ia perguntar aqui o seguinte, de certa forma, assim, esses ideais cristãos, querendo ou não, eles já estão incrustados em diversos aspectos da nossa sociedade e maneiras que a gente nem sabe que são ideais cristãos, mas eles são. Os 10 mandamentos mesmo são coisas que, justamente por serem, assim, coisas simplesmente simples, vamos dizer assim, o mínimo que você deveria saber para conseguir conviver em sociedade sem ser uma pessoa ruim, vamos dizer assim, pegando o parâmetro de bem e mal da igreja, eles já são extremamente incrustados, mas existem muitos outros ideais, vamos dizer assim, que são aqueles que indicam, vamos dizer, que te conduzem para a salvação. O arrependimento é uma das coisas que eu sei que dentro da religião é extremamente valorizado, mas o arrependimento profundo, você realmente sentir que aquilo que você fez não condizia com o que você realmente gostaria de estar fazendo ou deveria estar fazendo. E dentre todas essas coisas, quais seriam, vamos dizer assim, as maiores dificuldades que você encontra em manter essa vida regrada, em manter essa vida dentro da fé, e aqueles momentos que você olha e fala, cara, isso daqui é difícil, mas eu sei que é pro meu bem e eu sei que eu vou fazer por
Justamente porque eu quero, vamos dizer assim. Uhum. Isso é muito importante, Humberto, até para esclarecer alguns, vamos dizer assim, preconceitos no sentido de realmente, no sentido literal da palavra, das pessoas terem, às vezes, um preconceito em Sim, relação aos ensinamentos da igreja, né? O que é mais importante que as pessoas entendam é que a igreja ela não vai exigir nada de você. A igreja ela não está ali sendo, vamos dizer, o fiscal da coisa, enfim, não é isso. É preciso entender que o nosso Cristo Jesus, ele deixou uma conduta de vida, ele deixou um ensinamento de vida, de como devemos viver. Por quê? Porque a humanidade não tinha se perdido nesse sentido. Depois do pecado original, passados os anos, as pessoas elas não tinham mais noção de como elas deveriam fazer para voltar para Deus. Então aí vieram os 10 mandamentos, vieram os profetas, e tudo teve essa plenitude no momento onde o próprio Deus se fez homem e habitou em nosso meio para poder esclarecer tudo, deixar toda a doutrina certinha, enfim. E a Igreja Católica, ela, ao longo dos anos, ela só foi documentando essas coisas. Tudo que foi ensinado por Cristo, a Igreja Católica ela passou a documentar. E, obviamente, as interpretações que vieram sobre os ensinamentos que Cristo deixou, elas foram se transformando nos documentos, e aí veio o catecismo, veio a doutrina da igreja e tudo mais, enfim, isso foi formado. Isso não quer dizer que vai ficar aquela fiscalização em cima de você para que você viva. Tudo que Cristo deixou como ensinamento para que a gente possa viver deve ser não deve ser feito de maneira é, como sei lá, como se fosse para se castrar, sabe assim, para você virar um caba retinho, certinho. Não, não. É, Cristo deixou tudo isso como um sinal de amor. Ele, olha, o caminho é esse, é como um pai que está ensinando um filho tudo o que ele precisa saber, entendeu? Então ele deixa todo o ensino, pede para que amemos esses ensinamentos e buscamos, para que a gente possa buscar viver esses ensinamentos, mas amando cada um deles. Então, é uma realidade própria do cristão enfrentar dificuldades, porque nada disso é fácil. Para você buscar viver essa vida que Cristo deixou, ela não é fácil. Porque realmente existem inclinações próprias do ser humano. Inclinações onde se você permitir ir por essas inclinações, tudo isso vai lhe prejudicar. Eu vou citar um exemplo muito simples, muito simples. A questão da comida. Ora, nós temos fome, é uma coisa natural do ser humano. Ah, mas eu começo a comer, e comer, 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 e eu não tenho mais. Eu mas é hora do almoço, e pouco tempo depois já como de novo, e como de novo, e como de novo. E aí eu começo a comer de maneira totalmente desregrada. É inevitável que isso vai trazer consequências terríveis para mim. A primeira é que eu não vou ter autocontrole sobre mim mesmo. Eu vou permitir que meu corpo atenda às suas necessidades, mas eu não vou ter controle mais sobre mim mesmo, até o ponto de chegar que eu vou começar a comer compulsivamente. Eu vou estar comendo coisas que até mesmo quando eu estou sem fome eu como, porque já virou um hábito, né? Então, os ensinamentos que a igreja tem e deixa para os seus fiéis, e ensina os seus fiéis, são ensinamentos que vão nos levar para uma vida perfeita. E quando eu digo vida perfeita, é uma vida perfeita unida ao Cristo. Então, a questões básicas aí, como a castidade, ela visa não nada mais do que o próprio amor em si. A castidade, ela é o simples ato de você amar as pessoas ao seu redor, amar a Cristo, ao próprio Deus, né? E amar a si mesmo também nesse sentido. Porque a pessoa que ela é uma pessoa que ela não tem ela tem sua vida sexual totalmente desregrada, ela faz sexo com várias pessoas, ela é uma pessoa que se masturba é, cotidianamente, essa é uma pessoa que ela vai matando pouco a pouco o amor, até o ponto de chegar que ela não vai ter mais controle sobre isso. Ela vai querer parar, ela vai ver que ela vai estar se afundando cada vez mais, ela vai sentir o vazio no seu coração, ela vai querer parar, mas ela não vai conseguir mais porque se tornou dependente daquilo. Ah, Ramon, mas eu gosto de tudo mais. Pronto, você pode sentir uma sensação muito boa. E, obviamente, é uma sensação boa porque o sexo é uma coisa que foi criada por Deus. O sexo é uma coisa boa.
mas é uma coisa boa quando ele é feito da maneira correta, né? E você pode perguntar para qualquer ser humano, eu tenho certeza disso, que a resposta vai ser a mesma. É diferente você fazer sexo com várias pessoas do que você fazer com uma pessoa que você realmente ama. É uma coisa muito diferente. E isso não é porque a igreja diz que é assim, não, é porque quando Deus criou o mundo, ele criou para ser assim, entendeu? Então, quando Deus criou para ser assim, ele criou assim e ele disse lá no final dos 7 dias. E viu que tudo era muito bom, entendeu? Então, se tudo era muito bom, era a forma como ele ensinou. E é Deus, pô, ele sabe o que é bom, o que não é, entendeu? E as pessoas, elas ficam. Ele sabe, pô. Sabe, ele sabe, pô. Ele criou o bagulho todo, entendeu? Mas, enfim. Então, ele criou isso por amor, pô. As pessoas têm que entender isso. Tudo que Deus deixou como ensinamento é por amor. Ele quer que a gente viva bem. Ele quer a gente perto dele de novo, entendeu? E é tudo isso pro nosso bem. Então, são dificuldades que o cristão vai passar na sua vida. A castidade é uma coisa difícil, mas vale a pena, né? Tem uma frase de Santa Teresa d'Ávila que eu gosto muito, que é justo que muito custe o que muito vale. E isso era qualquer coisa na nossa vida. Para ter um emprego bom, de qualidade, vai custar, vai ter que estudar, vai ter que passar noites em claro para você conseguir alcançar esse desejo, para você conseguir ter uma vida confortável, uma casa boa, um carro bom. Tudo isso você só vai Sim, conseguir através de muito trabalho, de muito esforço. Não é diferente na fé. Para você conseguir alcançar o céu, você vai precisar de se abster de vontades suas, de coisas que você gosta. Não é que vai ser ruim para mim porque eu vou deixar de fazer uma coisa que eu gosto. Não, não é isso. É porque o intuito daquilo tudo é para que você tenha uma vida melhor. Então, para você conseguir ter um corpo saudável, você precisa se alimentar bem, você precisa ter práticas de exercício físico, tudo isso para poder você ter uma saúde boa. Isso é natural. Não preciso nem citar nenhum estudo científico para a gente ver isso. A gente sabe que isso é uma verdade, né? Você se alimentar bem, você fazer atividades físicas, você vai ter uma saúde boa, entendeu? É a mesma coisa com a fé. Todos os ensinamentos eles são direcionados para que você tenha uma vida boa, para que sua alma, né, ela seja sadia, para que o seu corpo seja sadio, para que tudo isso seja voltado principalmente para Deus. Então, falando particularmente das dificuldades que eu sinto, né, em viver uma fé católica, para mim é muito difícil conseguir ser fiel a Deus em muitas coisas, né? Uma coisa que é muito difícil para quase todos os seres humanos, a questão da própria obediência, é você obedecer às pessoas mais velhas, às pessoas superiores a você, é uma coisa muito difícil, porque muitas vezes a gente quer fazer a nossa vontade, a gente quer fazer aquilo que a gente acha que é melhor, que a gente vê que é melhor e tudo mais, entendeu? Então é uma coisa muito difícil, às vezes, obedecer, às vezes abdicar da minha vontade para estar fazendo o que as outras pessoas estão falando. A própria castidade em si é uma luta diária para que você tem que enfrentar é, realmente por amor a Deus, entendeu? O ato de você viver a castidade é um ato de amor indescritível, é você se guardar e realmente se guardar para você esgotar realmente o seu amor por uma única pessoa, seja ela o próprio Deus, daí eu digo no caso dos religiosos, dos padres, né? Enfim, que são toda a sua castidade, ela é gastada em Deus, ou seja, o amor que existe dentro daquilo dali é todo voltado para Deus. E no caso das pessoas que vivem, que são casadas, é um amor compartilhado, um amor onde você se doa inteiramente a Deus e ao seu companheiro, à sua companheira, né? A castidade é uma luta diária, onde você tem que realmente se negar de um prazer pessoal, porque é isso que a masturbação é nada mais do que um prazer próprio. Você vai estar alimentando o seu ego e sendo egoísta pra caramba, tendo um negócio que é só pra você, entendeu? Você quer uma coisa que era que você doar a outra pessoa, você sair de si, que é o sentido da vida cristã é essa, sabe? É o serviço, pô, é você se doar ao outro, sem medidas. Então, o que deveria ser isto, o ato do prazer, é você direcionar aquilo para uma pessoa e se esgotar por aquilo, sabe? Por amor àquela pessoa.
E, e as pessoas simplesmente elas se esgotam nisso, do pessoal, do prazer próprio, que é um dos grandes problemas da sociedade atual, é fazer tudo pro seu próprio bem. Ah, eu vou fazer isso para mim, por mim, porque eu quero ser assim, eu quero minha vida assim, eu vou começar a pensar mais em mim nesse sentido. Só que elas simplesmente se esquecem que o sentido da vida é, como eu falei a vocês, é a vela é o exemplo ideal. A vela se gasta, velho. Ela se gasta para poder iluminar pros outros, pô. Ela não vai se iluminar para si, não, pô. A vela não se ilumina, não. A vela se gasta para iluminar e dar luz aos outros, entendeu? Esse é o Sim. sentido da vida de qualquer pessoa, pô. Que É bela você se metáfora. esgotar por outras. Então, a castidade é uma dificuldade que eu passo, que obviamente você tem que. É uma luta constante diária para que você consiga vencer isso. É, e vale a pena, eu digo a vocês, vale a pena demais, porque eu tenho amigos e amigas que viveram a castidade e vivem até hoje, na verdade, mesmo depois de casados, mas que falam o quanto é lindo e como é belo, sabe? O momento onde você gasta realmente tudo aquilo que você guardou para a pessoa que você guardou, entendeu? Você gasta e você dá e você se doa. É, a própria questão do conhecimento, né? Tem uma frase de Santo Agostinho, que é um santo que é mais conhecido, né, das pessoas por ser um filósofo, mas Agostinho ele falava que só se ama aquilo que se conhece. Então, para que a gente possa amar a Deus, é preciso a gente conhecer a Deus. E como é que se conhece a Deus? É como qualquer pessoa, eu só posso dizer que eu amo alguém se eu conheço aquela pessoa. E eu só vou conhecer a Deus através da intimidade, da amizade, estudando, que é uma coisa essencial. Então, para mim, uma dificuldade muito grande é estudar as coisas da igreja. Porque a igreja tem nada mais nada menos do que 2000 anos para lá, né, filho? É história que não acaba mais. Então, para você conhecer e saber a fundo os ensinamentos que Cristo deixou, aquilo que ele queria, o que aconteceu depois da sua morte, tudo que as pessoas fizeram por ele, por amor a ele, enfim. É muita coisa que você precisa aprender e você precisa realmente ser humilde para entender que você não sabe de nada, cara. Você tem que ser humilde ao ponto de entender que você é uma pessoa que, que não sabe de tudo, entendeu? As pessoas acham às vezes que sabe de tudo e quer ter opinião sobre tudo, mas às vezes é só você, sabe, calar a boca e você estudar e você conhecer mais aquilo para você realmente amar, entendeu? Então, conhecer a Deus, e aí quando eu digo conhecer a Deus é realmente conhecer é saber o que ele gosta, o que ele não gosta, aquilo que agrada a ele, o que não agrada. Que é isso que as pessoas tentam fazer num relacionamento. Quando você começa a namorar uma pessoa, e aí eu não sei se o caso se você já namoraram, um de vocês dois, mas enfim. Você tenta agradar a sua parceira, você tenta agradar o seu parceiro, você tenta fazer coisas para deixar ele feliz e tudo mais. E para fazer isso, você precisa saber dos gostos dele, né? Você precisa saber daquilo que ele gosta, daquilo que ele não gosta, enfim. E é meio que isso, um relacionamento com Deus, sabe? Você tem que saber conhecer os gostos de Deus, conhecer aquilo que ele gosta, aquilo que ele não aprova, aquilo que agrada o coração dele, aquilo que conforta, enfim. Então, tudo isso você vai buscando. Então, oração, a conversa pessoal, é uma coisa que eu tenho um problema muito grande, é a preguiça. Então, a preguiça às vezes me limita de poder conhecer mais a Deus, de poder conversar mais com Ele, né? Às vezes eu tenho muito desse meu lado egoísta, que eu quero aproveitar a minha vida, eu quero passar horas e horas, sei lá, jogando videogame, mexendo no celular, mas só por fazer isso, só por, tipo, distração, sabe? Não tem um intuito de sei lá, de um lazer, uma coisa saudável para, sei lá, aliviar um pouco a minha mente dos estresses ou das complicações do dia a dia. São dificuldades que a gente enfrenta na nossa fé, que são do dia a dia. Então, para você ser obediente, a vivência da castidade, dificuldade que você realmente passa, enfim, é uma luta constante e que vale a pena, como eu falei aqui. É... a convivência com os pais, né, que eu tava falando. Eu não sei se vocês chegaram a escutar a parte que eu falei que eu tava muito feliz por estar ajudando dentro de casa, agora que eu tô trabalhando, pagando uma conta. Então, tipo, Não. você se sente. Enfim, ela tava falando disso, pô. Você se sente útil, pô. Tô ajudando meus pais agora pagando uma conta, já que eu tô trabalhando. E, tipo, você se sente ajudando, entendeu? Mas, tipo,
a dificuldade, às vezes, de obedecer quando eles não querem deixar você fazer alguma coisa, não querem deixar você ir para algum canto. Porque é o cuidado do pai, da mãe, às vezes eles só querem o melhor para você e às vezes falta a compreensão, às vezes, da gente nesse sentido. Mas é uma coisa que é do dia a dia, você saber, né, lidar com isso. As principais dificuldades realmente é o amar a Deus sobre todas as coisas e você conseguir amar ao próximo como a si mesmo, que são os mandamentos principais, né? Mas o X da questão é porque é muito, eu digo assim, para mim particularmente é mais difícil nesse sentido, porque existe dois tipos de amor, entendeu? Como eu já falei aqui para vocês. Existe aquele amor que você dá esperando algo em troca e aquele que você dá sem esperar nada em troca, entendeu? E o Sim. amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo é exatamente esse segundo amor, é o que você dá sem esperar nada em troca. Então, para você chegar ao ponto, né, de você conseguir amar a Deus sem esperar nada em troca, é uma coisa, eu digo assim, particularmente para mim é difícil. Porque é muito natural, às vezes, do homem, você fazer as coisas, como eu falei, esperando que em troca eu ganhe o céu, que em troca eu ganhe a salvação, e não pelo simples fato de amar a Deus, entendeu? De simplesmente porque eu amo a Ele e eu vou fazer isso, entendeu? Que é exatamente o ponto em questão. E é difícil você conseguir fazer isso. Para mim, particularmente falando, obviamente tem pessoas que eu conheço pessoas que conseguem fazer isso. É muito difícil, mas eu conheço pessoas que conseguiram chegar a esse ponto de amar a Deus e não querer simplesmente mais nada em troca, sabe? Só o simples ato de amar. Enfim, então é muito disso, sabe? São dificuldades que você passa no dia a dia. Para você conseguir vencer os 10 mandamentos e cumpri-los bem, é nada mais, nada menos o ponto de você conseguir ser o. É meio que como aquele negócio, sabe? De painho e maninha. Você tira 10 na escola, aí você todo felizão, eita, tirei 10. E, e os pais do cara chegam e falam, você não fez mais do que sua obrigação. A vivência dos mandamentos, dos 10 mandamentos, era basicamente isso. É a obrigação do cristão. Todo cristão deveria cumprir os 10 mandamentos, entendeu? O ponto-chave do você ser um. Você dar o passo a mais dos 10 mandamentos é quando você começa a fazer tudo isso que eu falei. É você faz as obrigações, mas você dá mais. Você vai além disso. Você faz as coisas por amor. Então, para você conseguir chegar a isso, e esse é o ponto da santidade, é quando você consegue imitar a Cristo, é quando você começa a fazer as coisas por amor, aí é que é uma dificuldade diária para você conseguir alcançar isso. É a grande dificuldade, digo, master do cristão, é você chegar a esse ponto. É de você conseguir sair, sabe, desse mundo egoísta seu, do seu querer, e começar a só querer fazer a vontade de Deus, que é a melhor. Poderia. Enfim, Caraca. que aula do Ramon aqui pra gente. É muito legal a gente ouvir um ponto de vista diferente. Nós não somos cristãos, né? Eu e o Humberto. Eu acho que eu me considero agnóstico, né? E o Humberto é ateu. Então, é muito Mateuzinho. interessante. Então, Mateuzinho. Então então a gente gosta muito de ouvir esses lados, essas pessoas que têm uma vida diferente, que levam uma vida diferente da gente, que têm pontos de vista diferentes. É sempre bom ouvir um outro lado da moeda. Então, é com esse discurso final meu e essa aula do Ramon que a gente encerra o Fala Pouco Podcast de hoje. Oh, Muito obrigado, Ramon, pela maravilhoso. presença ilustre. Saudosíssimo. Grande homem, esplêndidosidade, que homem. Enfim, muito obrigado pela sua Inclusive, presença. ele tá solteiro, viu, meninas, se vocês quiserem. Solteiro, meninas, Toca violão. cantor, Realmente. muitas Ei, pô, habilidades.
Mas só agradecer de coração mesmo, velho, porque é sempre uma satisfação participar aqui desse podcast. Eu gosto pra caramba. Nossa. É Legal, maravilhoso, mano. maravilhoso mesmo. Esse é um papo que eu gosto de sempre ter, porque eu gosto a gente aqui é o momento do podcast, mas Humberto e Léo aí que estão com a gente na universidade, e a gente sabe quantas vezes esses assuntos já rolaram e da gente Sim. conversar Opa! e ficar uma conversa maravilhosa por horas, a gente A conversando. gente só tá expandindo a conversa aqui para outras Não é? pessoas. Então é maravilhoso, eu gosto muito sempre de falar um pouco da minha fé, apesar de ainda precisar aprender muito mais sobre ela, mas eu sempre gosto muito de falar. Agradeço demais o convite de vocês, gostei muito de Nós te participar. agradecemos a presença. Eu espero ter deixado aí, alguns momentos eu me enrolei um pouco, mas eu espero ter esclarecido algumas dúvidas, enfim, ter respondido algumas Com perguntas de vocês. certeza. Com certeza. Se você ouvinte que está ouvindo até aqui, muito obrigado. Não se esqueça de deixar o like. Já deixou o seu like hoje? Então não se esqueça de deixar o like. Se você está no Spotify, compartilhe para alguém, mostre para sua mãe, para sua tia, para quem for, alguém para conhecer essa conversa e conhecer aqui o Fala Pouco também. Não se esqueça de olhar nossas playlists, se você estiver aqui no YouTube, olhe nossas playlists, olhe outros vídeos, a gente tem vlogs, a gente tem muita coisa diferente. Aqui do Spotify tem todos os podcasts disponíveis, então procure, escolha um tema legal e prepare um lanche, põe um fone de ouvido e ouça a gente por um bom tempo. Então, muito obrigado pela sua presença. E se você gosta de assunto de futebol, esse tipo do mundo do esporte, segue o Ramon. Como é que é o seu Instagram, Ramon? Ô, show de bola, Ramon N. Araújo. Vai estar tudo na descrição aí, Tudo na todas as descrição. redes sociais. Show Valeu, de bola. um beijo, até semana que vem. Abraço aí. Tchau! Amigo.